A maior parte de nós vê as crianças como adoráveis, esperança de uma nova geração. Outros os veem como um fardo de responsabilidade e um obstáculo à liberdade pessoal. Independentemente da sua perspectiva, é muito comum que as crianças sofram às mãos de pais abusivos, intimidantes, pedófilos e estupradores em todo o mundo. Podemos tentar ignorar essa verdade, podemos censurá-la ou simplesmente evitar falar sobre ela, mas não podemos esperar curar esse câncer que se descarrega em nossa civilização a menos que o enfrentemos. Embora nosso primeiro instinto seja pensar as crianças como vítimas, é ainda pior quando elas são realmente os próprios criminosos responsáveis por violência terrível. É recomendado que o espectador tenha discrição. No início de novembro de 1998, Joshua Phillips, de 14 anos, jogou beisebol com Maddie Clifton, de 8 anos, fora de sua casa em Jacksonville, Flórida. Pouco depois, a família de Maddie relatou seu desaparecimento e a polícia iniciou uma investigação. A polícia suspeitou do vizinho Larry Grisham, acusado de agressão sexual 2 vezes e que falhou no teste de polígrafo. No entanto, Grisham tinha um álibi e a polícia abandonou o caso após não encontrar provas relevantes. Os voluntários da comunidade insistiram na procura de Maddie, incluindo Joshua Phillips. A família Clifton distribuiu folhetos em eventos locais e ofereceu US 100 mil como recompensa, chamando a atenção dos mais procurados americanos que planejavam transmitir a história. Cerca de uma semana após o desaparecimento, Melissa Phillips estava limpando o quarto de Joshua e descobriu um vazamento na cama de água. Ela descascou a fita elétrica que ocultou as lágrimas e descobriu o corpo de Maddie. O corpo da Maddie foi encontrado nua da cintura para baixo, mas a autópsia não mostrou sinais de agressão sexual. A polícia recuperou um taco de beisebol usado para agredir Maddie e uma faca correspondente às 11 feridas no rosto, pescoço e peito. Joshua foi julgado como adulto e condenado por assassinato de 1º grau em um tribunal do condado de Polk. A idade de Joshua o tornou inelegível para a pena de morte estadual, sendo condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional 14 anos após o crime. Em 2012, o Supremo Tribunal do Zilal determinou que a sentença era inconstitucional, e em 2016, o tribunal concedeu um recurso retroativo para reavaliar a condenação de Joshua. Sua próxima audiência está programada para fevereiro de 2017. Em 1716, Daniel Petrie, de idade, morava em Santa Catarina, no Brasil. Ele emprestou 20 mil unidades de moeda de jogo para seu amigo Gabriel Kuhn, de 12 anos, em seu jogo online favorito, Trivia. O tempo passou e ambos continuaram amablemente, e Gabriel prometeu pagar o dinheiro em breve. A família Kuhn castigou Gabriel por fazer amizade com o garoto que viu perturbado e propenso a irritar, mas não pressionou o problema. Daniel era um paciente psiquiátrico que frequentemente faltava às sessões de terapia ou saía cedo. Quando Daniel veio cobrar seu empréstimo anterior, Gabriel não tinha ou se recusou a pagar a moeda do jogo. Enquanto Gabriel estava sozinho em casa, Daniel invadiu a residência de Kuhn e agrediu sexualmente o menino mais novo. Relatos variam quanto à cadeia de eventos que acabaram escalando o conflito de violência, mas uma testemunha viu Daniel sair da residência de Kuhn com sangue por todo ele. Quando a mãe de Gabriel voltou do trabalho, ela encontrou seu filho em uma poça de sangue, sem vida. O relatório da polícia afirmou que Gabriel foi fisicamente agredido com graves contusões no pescoço devido a uma tentativa de estrangulamento com a mesa de arame, mas a causa da morte foi a perda de sangue dos membros desmembrados. A cena do crime indicou que Daniel tentou esconder o corpo de Gabriel no sótão, mas ele não tinha força física para levar o corpo subir a escada mesmo após o desmembramento. Um tribunal brasileiro julgou Daniel como menor. Ele foi condenado a 3 anos de prisão e libertado em 2010. No dia 20 de maio de 1998, aproximadamente às 8 da manhã, Kipling Philip Kinkle, de 15 anos, foi suspenso por receber uma arma roubada e levá-la para a escola de Thurston, em Springfield, Oregon. Kipling foi preso e levado à delegacia local, onde a polícia o acusou de 2 acusações de posse. 1 ano antes, Kipling sofreu uma depressão que deixou seus pais, Bill e Fé, muito preocupados com sua saúde mental. Eles levaram Kipling ao psicólogo médico Jeffrey Hicks, que prescreveu Prozac e documentou a progressão constante do tratamento de Kipling nos meses seguintes. Apesar da melhoria de Kipling, ele lutou para manter relacionamentos saudáveis com seus pais e amigos da escola. Ele se obsessou cada vez mais com armas de fogo e explosivos. Kipling comprou o livro de receitas anarquista online e várias armas de amigos locais, algumas das quais ele comprou com permissão de seus pais. No entanto, Bill ficou furioso quando souber que Kipling foi preso. Ele ligou várias vezes para amigos e colegas e disse que não sei o que fazer neste momento. Ao meio-dia naquele dia, Bill pegou Kipling da delegacia e o levou para casa. Depois de discutir sobre o incidente, Kipling atirou na cabeça de Bill com um rifle de calibre 22, arrastou o corpo para o banheiro e cobriu o corpo com lençóis.
Nas horas seguintes, várias pessoas ligaram para os moradores de Gingle procurando Bill. Kipling mentiu sobre o paradeiro do pai. Quando a fé chegou para a casa do trabalho naquela noite, Kipling atirou 6 vezes no rosto e no peito e também a cobriu com lençóis. Na manhã seguinte, Kipling carregou a munição na mochila e colou o rifle 22 na perna, escondiu a pistola e 2 pistolas sob um casaco pesado. Ele então levou o explorador de sua mãe para a escola, onde abriu fogo em uma cafeteria lotada, matando os estudantes Michael e Nicholson Ben Walker e ferindo outros 25. 5 estudantes lideraram Kipling quando ele recarregou e o prestou no chão até que a polícia chegasse ao local. Nesse mesmo dia, o xerife do condado de Lane invadiu a casa de Kinkel e encontrou 2 bombas vivas, uma no quarto de Kipling e a outra ligada ao corpo de sua mãe. Kipling inicialmente tentou uma defesa de insanidade, mas acabou admitindo culpa em várias acusações de assassinato agravado. Atualmente, ele está cumprindo 111 anos de prisão e não pode ser libertado condicional. 8 de 1999, Kathleen Grossen Tate foi confiada como babá para cuidar do eunuco de Tiffany de 6 anos para a noite. Kathleen deixou Tiffany com o filho de 12 anos, Lionel Tate, que estava assistindo televisão e subiu as escadas para fazer uma curta soneca. Após aproximadamente 45 minutos, Lionel acordou Kathleen com uma declaração assustadora. A Tiffany não respira. Kathleen correu para encontrar Tiffany com 35 ferimentos, incluindo ossos quebrados, órgãos rompidos e crânio rachado. Lionel disse à polícia que estava imitando movimentos de luta que viu na TV e não percebeu ter ferido gravemente a menina até que ela parou de se mexer. Especialistas em abuso infantil refutaram a história de Lionel, testemunhando que os ferimentos de Tiffany eram equivalentes a uma queda de um prédio de 3 andares. Em 2001, a mãe de Lionel rejeitou um acordo que reduziria as acusações para assassinato em 2º grau, enviando Lionel para um centro de detenção juvenil por 1 ano e mais 10 anos de liberdade condicional. O caso foi a julgamento e Lionel foi condenado por assassinato em 1º grau. O juiz Joel Lazarus deu a Lionel prisão perpétua sem liberdade condicional, tornando-o o condenado mais jovem a receber essa sentença. Em janeiro de 2004, um tribunal de apelação anulou a decisão de Lazarus e permitiu que Lionel tomasse o acordo de culpa acima mencionado. Alguns meses depois, agentes de liberdade encontraram Lionel fora de casa, carregando uma faca de 4 polegadas. Eles mudaram seu status de prisão domiciliar para 0 tolerância à liberdade condicional. 1 ano depois, Lionel roubou o entregador de pizza com uma arma de fogo e roubou 4 pizzas no valor de US 33,60. A polícia prendeu Lionel por posse de armas e foi condenada a 30 anos de prisão por violar a liberdade condicional e 10 anos de prisão por assalto, embora ambos os termos sejam cumpridos simultaneamente. Em 2017, Lionel tem uma pena de 19 anos de prisão. Em 23 de março de 1998, Andrew Golden, de 11 anos, e Mitchell Johnson, de 13 anos, acabaram de falar com uma professora da escola, Debbie Spencer, da Westside Middle School em Jonesboro, sobre suas notas escolares. Mitchell respondeu educadamente a todas as perguntas com "sim, senhora", "não, senhora", enquanto seu amigo Andrew parecia um pouco distante e não parecia preocupado com suas notas baixas. Mais tarde, Debbie disse aos repórteres que sabia que os meninos estavam planejando algo, embora ela não tivesse ideia do que era. No dia seguinte, Mitchell roubou o carro dos pais, enquanto Andrew invadiu a casa dos avós, saqueou e acessou o armazenamento de armas. Os meninos então dirigiram até a escola e se separaram. Andrew frequentou as aulas normalmente, enquanto Mitchell se dirigiu a uma construção próxima, que fazia fronteira com uma área de mata. Mitchell encontrou uma cobertura adequada e começou a carregar e posicionar as armas de fogo ao seu alcance. Na hora do almoço, Andrew acionou o alarme de incêndio e correu para fora para encontrar Mitchell. Quando os alunos e professores saíram da saída designada, os meninos abriram fogo com rifles e pistolas, incluindo um rifle Remington 30 Opel 6 e uma réplica universal de carabina M1. Foram mortos 4 alunos: Brittany Varner, Stephanie Johnson, Paige Ann Herring e Natalie Brooks, além de uma professora, Shannon Wright, que estava grávida. Outras 10 pessoas foram gravemente feridas. Apesar do planejamento cuidadoso e da execução brutal do tiroteio na escola, ambos os meninos foram julgados como jovens e condenados à confinação até os 21 anos, o máximo permitido pela lei do Arkansas. Os registros públicos dos meninos foram selados, embora a polícia ainda tenha suas impressões digitais no arquivo, e foram libertados em maio de 2007. Ambos tentaram adquirir armas de fogo após a libertação usando alias, e Mitchell conseguiu adquirir uma arma de fogo ilegal. No entanto, a polícia prendeu Mitchell por posse de drogas, pequeno roubo e confiscou suas armas de fogo. Em novembro de 2012, Alex King, de 13 anos, acabou de fugir de sua casa em Flórida com seu irmão Derek. Eles compartilharam um cigarro de maconha e jogaram jogos na casa de um amigo da família. Rick Chavez, 41 anos, anteriormente condenado pedófilo. Para os meninos, a vida não é nada mais.
Sua mãe, Kelly Marino, lutava com o abuso de drogas, o que acabou fazendo com que ela se separasse de seu pai, Terry King, e os meninos frequentemente se mudaram para a casa de acolhimento. Rick se interessa inadequadamente com os meninos e mentiu ao pai sobre o paradeiro. Os rapazes também testemunharam que Rick lhes contou que matou um homem uma vez e escapou da polícia. Embora essa afirmação não seja verdadeira, a ideia dos meninos é que eles finalmente podem se livrar da pessoa que eles veem como a fonte de seus problemas. Em 26 de novembro, Alex e Derek King voltaram à casa de seu pai Terry. Enquanto ele estava dormindo, Alex morreu com um taco de beisebol de alumínio no irmão mais velho e Derek Legend Terry morreu. Os meninos então incendiaram a casa para cobrir seus crimes. O que aconteceu a seguir é um mistério. Nos anos seguintes, os irmãos Ray mudaram seu testemunho e cometeram perjúrio em vários julgamentos. Em um caso, o Alex disse que era ideia dele matar o pai deles. Em outro caso, Alex disse que ele e seu irmão estavam trancados na porta-malas do carro de Rick no momento do assassinato. O garoto disse que eles inventaram suas confissões para encobrir Rick, sabendo que seria menor a pena. No julgamento de Rick, ele declarou que soube do assassinato depois que os meninos vieram buscar refúgio da polícia. Rick os aconselhou a dizer à polícia que mataram seu pai em legítima defesa, e Alex testemunhou em defesa de Rick e admitiu ter consensual com o homem mais velho. O júri concluiu que Rick Chaves não era culpado das acusações de assassinato e incêndio criminoso de primeiro grau, mas o considerou culpado por ser cúmplice de assassinato e alterar evidências. Rick também foi absolvido das acusações de abuso, mas considerado culpado por detenção de menor. Rick recebeu uma sentença de 5 anos por suposto sequestro e 35 anos como cúmplice de assassinato dos meninos. Após confessar o complô, Alex foi condenado a 7 anos, enquanto Derek, que confessou o assassinato, recebeu 8 anos. Ao serem libertados em 2008 e 2009, os meninos prometeram não violência e declararam que, embora raramente sintam falta do pai, lamentam profundamente o que fizeram e afirmaram que pagarão por isso pelo resto de suas vidas.